Bom dia a todos. Comecei gaguejando já, tá ótimo. Eu queria começar essa apresentação com a pergunta que a gente mais se faz, principalmente no começo do curso, e a pergunta que os nossos familiares nos fazem também bastante, quando eles ficam pensando, nossa, mas você entrou nesse design, o que é esse tal de design? Então, é porque é realmente uma coisa muito difícil de se definir, mas eu sentia falta assim, de uma definição mais simples, mais direta. Se você for pesquisar no Google Tradutor, você vai ver que a tradução direta do design é projeto. Projetar. Eu gosto de dar uma definição um pouco maior, falando que para ser design você precisa se preocupar também com a estética, com a questão. A estética tem que fazer sentido para o objetivo que você quer atingir, tem que ser funcional, mas não só funcional, quando ele tem que ser confortável. Essas coisas elas ainda continuam muito amplas, mas é por isso que tem vários tipos de design. Tem design de moda, tem design de produto, desculpa o nervosismo. E tem o design de jogos também. E tem o que o curso mais foca, que é o design gráfico. E eu queria falar um pouco sobre como que o design gráfico ele se aplica no desenvolvimento de jogos. Mas para eu poder explicar isso, eu precisava me inserir no contexto de desenvolvimento de jogos. Então, a primeira coisa que eu precisava era de uma equipe. Então, o que eu fiz foi desenvolver um cartaz com um QR Code levando para um formulário. E lá as pessoas poderiam se inscrever para participar desse projeto. Para chamar a atenção de mais pessoas, eu resolvi usar um mistério. Então, eu coloquei um símbolo bem enigmático para chamar a atenção. Talvez algum de vocês tenham visto por aí, espalhado. Mas para chamar a atenção mais de quem gosta de videogame, eu coloquei também esses símbolos embaixo. Que quem conhece videogame ia conhecer. Aí 60 pessoas, 1 pessoa responderam, então funcionou bastante, gerou bastante dados interessantes, mas para não perder muito foco aqui, eu consegui esses 5 integrantes que eu queria. E aí a gente se encontrou porque eu queria fazer uma identidade visual para esse grupo. Primeiro eu queria achar o que a gente tinha em comum como grupo, assim. As coisas que eu notei é que a gente tinha uma relação de bastante bom humor, entusiasmo em fazer jogos e uma relação mais de amistosidade, não uma coisa tão profissional. Então eu queria transmitir essas sensações com a identidade visual. Outra coisa que eu notei também é que a gente tinha um certo interesse por sapos por algum motivo e por jogos independentes como Celeste, que usam morangos assim como colecionáveis. Então, após bastante discussão, a gente decidiu que o nome do nosso grupo seria o Grupo Saporango. Aí eu precisava fazer identidade visual. Para isso, eu utilizei a metodologia da Maria Luísa Peon, porque eu gosto de como ela é direta, assim. Em vez de ter muitas etapas, assim, de fazer vários painéis semânticos e coisas assim, ela vai direto e fala assim, ó, ela divide em 3 etapas. A primeira etapa eu vou falando enquanto eu aplico as coisas que eu queria fazer. A primeira etapa é a problematização, que é todo o estudo que a gente precisa fazer antes de começar a desenvolver de fato. Então, no meu caso, eu precisava fazer identidade visual, misturar sapo com morango de alguma forma e transmitir esses conceitos que eu queria. Daí tem a fase de concepção, onde a gente vai gerar várias alternativas e, no
casa eu ia perguntando para eles qual que é a alternativa que vocês mais gostam e tudo mais. E aí, a partir dessa a gente ia desenvolvendo mais e tal, e aperfeiçoando até chegar na versão final, né? E a terceira fase é a fase de especificação, porque não adianta também só fazer e você não dar detalhes sobre como que ele deve ser aplicado, essa marca. E, nesse caso, eu resolvi fazer um mini brand book, assim, não chega a ser um brand book tudo muito completo, mas lá tem todas as informações que precisa sobre tipografia, sobre cores, sobre diferentes aplicações para a marca, se ela estiver pequenininha, que versão da marca eu tenho que utilizar e tudo mais. Tá? Enquanto isso, a gente estava lá discutindo que tipo de jogo que a gente ia fazer, né? Eu e a equipe. A gente resolveu usar uma história que uma antiga integrante fez, de uma menina que tem depressão e acaba decidindo tentar tirar a própria vida, mas quando ela se jogando no mar, né? Quando ela mergulha, ela acaba encontrando esse outro mundo alternativo e aquele representa a mente dela e ela tem que lutar contra. A gente tem que ir cada vez mais fundo nesses problemas psicológicos dela para entender as origens. E a gente vai indo cada vez mais fundo, literalmente e metaforicamente também. Por isso que o nome do jogo seria Profundo. Então, uma das coisas que o designer gráfico precisa fazer no desenvolvimento de jogos é o logotipo, né? O título do jogo, como é que ele vai ser apresentado, né? Então, considerando que ele seria um jogo mais artístico e mais sensível, eu tinha que transmitir essas sensações também. Eu fiz uma pesquisa por referências para ver se tinha alguma semelhança entre logotipos de jogos que têm essas características também de ser um jogo mais sensível, de ser um jogo mais artístico e tal. E eu percebi que tem geralmente são várias letras mais curvas, mais orgânicas, mais caligráficas. Eu resolvi aplicar isso também no desenvolvimento do logotipo do jogo. Então ela tem esse ar que parece que ela ficou escrita num diário, assim. E eu tentei mexer também na espessura das linhas para que elas fossem mais pesadas no fundo, assim, mais grossas no fundo, né? Como se elas estivessem cheias de ar, assim. Outro trabalho também que é do designer gráfico do jogo é o desenvolvimento dos menus de interface e tudo mais. Que eu tinha que aplicar essa identidade também do jogo. Então, quando eu digo de usar conceitos mais orgânicos, eu quero dizer que, por exemplo, nesse menu, em vez de, quando a gente clica para ir para uma outra página, em vez de simplesmente sumir e ir para a próxima página, tem toda uma animação onde a gente mergulha e aí o menu de configurações aparece com uma bolha e tudo mais. Então, nesse sentido que quando eu digo algo mais orgânico, mais natural, nesse sentido, assim, a identidade do jogo. Certo? Outro trabalho também que é do designer gráfico no desenvolvimento de jogos é o desenvolvimento desses bugs, né, que é basicamente esses menus onde aparece a vida e tudo mais, informações. A gente teve a ideia de usar uma estrela do mar como representação da vida do personagem, do jogador. Então, cada dano que você recebe no jogo, você perde uma ponta dessa estrela. E para ficar mais orgânico, mais natural, essas pontas elas são arrancadas, né? Elas não simplesmente só somem, como é comum em outros jogos, né? Que é um coraçãozinho que eles somem.
ele vai se recuperando, assim, da mesma forma que as estrelas do mar na vida real fazem também, elas se regeneram, mas eu resolvi usar esse conceito aí para deixar realmente mais orgânico. Outro trabalho também do design gráfico é se preocupar com a questão da divulgação. A divulgação porque esse é um jogo que vai ficar em desenvolvimento ainda por muitos anos, e é bom já ir criando uma base de possíveis futuros clientes. Então, para isso é importante você ter uma certa presença nas redes sociais, né? Então, para isso eu criei meio que um template profundo dessas publicações, onde a cada publicação que você faz, não importa em que ordem elas estejam, elas sempre vão se conectar com as publicações adjacentes. E daí, quando for uma publicação sobre o grupo, mas não necessariamente sobre o jogo, aí é só utilizar a identidade do grupo Saporama, e quando for uma publicação sobre o desenvolvimento do jogo, atualizações e tudo mais, a gente colocaria essa bolha e dentro dela a gente usa a identidade do jogo, que é outra coisa. E aí, junto com isso, com o cronograma, isso facilita que exista uma presença maior nas redes sociais e vai criando assim um público. O desenvolvimento de jogos envolve muitas profissões, eu não conseguiria fazer sozinho. E aqui tem um pouco das coisas que outros integrantes do grupo fizeram, que estão aqui assistindo também. E numa equipe pequena, às vezes a pessoa precisa exercer mais de uma função nesse grupo, né? Nessa apresentação eu vou focar mais na parte do designer gráfico, mas eu também tive o papel de diretor criativo e de gestão de design. E o que é design? É isso, essa preocupação com a identidade, com você transmitir sempre os conceitos, mas design é, resumidamente, projetos.